Oi, meus amores, boa tarde, como é que vocês estão? Estão bem? Como foi o final de semana? Deu para descansar um pouquinho? Que bom, a tia também conseguiu descansar um pouquinho. Hoje, dia 8 de junho de 2020, tá? Segunda-feira, nós vamos estudar a área de conhecimento de linguagens e o componente curricular de língua portuguesa, ok? Nós estamos no capítulo 2, unidade 3, tá? Vamos estudar um pouquinho da página 28 até a página 34 e depois a nossa atividade da ficha 15 e 16, que é frente e verso, tá? Nós ainda estamos com o conteúdo, é hora de pesquisar e experimentar. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos: palavras com X e CH e instruções para experimentos. Tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, entender aí o processo da palavra com X ou com CH, para poder fazermos atividades. Esse capítulo, né, esse estudo da página 28 a 34, ele tem bastante atividade, ele não é cheio de textos, ok? Então você vai treinar mais, o que é melhor para você ficar, né, guardar aí na sua mente, ficar bem fixado, mas depois a tia pode estar passando uma folhinha extra para você treinar o X e o CH, ok? Então, vamos lá? Muito bem, nós estudamos, né, na nossa aula passada um pouquinho sobre o verbete de enciclopédia, não é isso? Ele era um texto, né, ele é um texto que ele tem um compromisso com o quê? Com a ciência, né? Com dados e fatos, informações que são comprovados, tá? E o verbete de enciclopédia, ele é diferente dos textos literários, dos poemas, das histórias, que são inventadas, né, por um autor, e você vai ver isso, ó, nesse texto aí, ó. Tá vendo? Xadrez. Aí você vai ler esse poema e vai descobrir umas coisas bem interessantes a respeito dele, né? O gato xadrez jogava xadrez com a galinha P3. E uma reis é o que, gente? É uma vaca ou um boi, tá? E uma reis todo último sábado de cada mês. Até que um dia a polícia descobriu os três e os levou pro xadrez. Os três jogam xadrez todo santo dia de todo mês. Então esse foi o nosso poema, tá? E aí você vai responder essa pergunta do número 1 da página 28. Essa história pode ser considerada real? Você acha que isso é real? Por quê? Tá? Na 2, você vai ver que em um poema, as repetições, diferente do que acontece aí no verbete, elas ajudam a construir o sentido e dar uma ideia de ritmo na poesia, no poema ou no texto literário. Então você vai sublinhar a palavra xadrez que você encontrar aí, né, nesse texto, quantas vezes tiver, e vai anotar quantas vezes apareceu. Na página 29, na letra B, você vai circular, no caso, na letra A, você vai sublinhar a palavra xadrez. Toda vez que você achar a palavra xadrez, sublinha. Na letra B, você vai circular as palavras que rimam, lembra de rima? Pão, peão, não é isso? Pontapé, picolé. Então, o que rima aí com xadrez, tá? Aí, no 3 diz assim, apesar da palavra xadrez ela aparecer muitas vezes no poema, será que ela tem o mesmo significado? Toda vez que aparece a palavra xadrez, significa a mesma coisa? Sim ou não? Então, vai colocar aí pra mim. Aí embaixo você tem aqui, ó, 3 desenhos. Isso é o xadrez, que chamam de cadeia. E esse aqui, o jogo do tabuleiro, que se chama xadrez. E também aqui, ó, a pele do gato, que era xadrez. E também tem camisa, xadrez, tem toalha, xadrez. Então é o quê? No caso aqui é a pelagem dele, do gato, que é xadrez. Mas existe também tecidos e outras coisas. Então só por aí você já viu que a palavra xadrez, ela tem 3 significados diferentes. E quando você lê lá no texto, você também entendeu isso, certo? Aí, nós vamos agora entender um pouquinho sobre as palavras com X e CH, que você pode ter dúvidas, tá? Então, você vai ler essas palavras aqui. Olha aí. Tá vendo essas palavras? Com X.
Com X você tem chale, xereta, xícara e xodó, certo? Do outro lado você tem com CH, chalé, chefe, chinelo, choro e chuchu, certo? Foram essas palavras que apareceram aí pra você. E aí, na letra A, diz assim, com que letra as palavras do primeiro quadro, que é o quadro da xícara, começa com que letra? E do segundo quadro, na letra B, você vai ver do segundo quadro e vai anotar aí. Na letra C, o som das letras que iniciam essas palavras é parecido ou é diferente? O barulhinho. Quando você diz xícara, que está no primeiro quadro, e você diz chinelo no segundo quadro, o som é igual? Os dois fazem x. Então, responde aí. Na página 30, você vai fazer esse trabalhinho aqui, ó, que você vai recortar palavrinhas com X e CH e colocar cada uma no seu lugar. Agora dá uma observada nessas palavras aqui, ó. Enxerido, enxame, ou melhor, enxerido, enxugar, enxame e enxoval. O que você percebeu aí diferente ou de parecido? A tia já marcou aí pra você, ó. Então você vai circular a letrinha que vem antes da letra X, tá? Que você já viu aí. E vai dizer pra mim que letra é essa. E vai escrever outras palavras que tenham o em, tá? Esse em aqui, ó. Que outras palavras? Você pode procurar lá no Google, você pode procurar, né, no dicionário aí, no seu livro, que você vai achar outras palavras que tenham esse em aí, tá? E no número 3, você vai ler outras palavras e vai descobrir mais uma regra para a ortografia das palavras com X. Então, você tem aí outras palavras. Que palavras são essas? Vamos lá. Olha, caixa, faixa, feixe, peixe, trouxa e frouxa. Trouxa e frouxa. O que você pode perceber aí que a tia circulou, ó? A tia circulou encontro vocálico, tá? Encontro de duas vogais juntas, ok? Quando você separa as sílabas, por exemplo, da palavra, vou separar a palavra caixa para você. Caixa. Ó, repare que o A e o I ficaram na mesma sílaba. Então, quando há o encontro de duas vogais na mesma sílaba, o nome disso é ditongo. O encontro de duas vogais numa mesma sílaba. O A e o I não estão separados um do outro, estão na mesma sílaba. Então, quando houver uma palavrinha que tem um ditongo, ou seja, duas vogais na mesma sílaba, nós escreveremos com a letra X. Olha a dica aí, ó, tá? Então, se tiver dúvida, é só separar no dedo. Caixa, faixa. Você vai reparar que as duas vogais ficam na mesma sílaba. Então, ela é um ditongo. E se tem um ditongo, então vai ser letra X e não CH. Aí, qual que é a sua atividade número 3? Você vai escrever, ó, as vogais que estão juntas, só as que estão coladinhas. Aqui, ó, tá? Em cada caso das palavras tem uma com E com I, outra A com I, outra O com U, então você vai colocar nos espaços, tá? E você vai, número 4, completar as frases com o que você percebeu nas palavras da atividade 3. Então, letra A, as palavras apresentam sílabas com duas vogais antes da letra X, certo? E letra B, todas as palavras são escritas com a letra. Então, você vai marcar aí. Na página 31, você tem aqui, ó, instruções para experimentos. Para você fazer um experimento, você tem que seguir as instruções, senão você não consegue fazer o experimento. Então, é um experimento científico. Então, para dar certo, tem que seguir as instruções direitinho, tá? Na página 32, você, para entender o texto, vai responder as perguntas que tem a ver com esse texto aqui, tá? É como se ele estivesse dando uma colinha para você e você então vai ler esse texto e responder as perguntas de acordo com aquele texto da página anterior. Aí, lá no número 4, diz assim, ó, coloque água nos 2 copos. Então, essa aqui, ó, aqui embaixo, ó.
tá? Coloque água nos 2 copos. A palavra sublinhada ela é um verbo. Tia, o que é um verbo? O verbo é aquela palavrinha que vai indicar ação. Correr, brincar, pular, dançar. Algo que está acontecendo. Então, é um verbo. Então, você vai procurar lá no texto outras que indicam ações. Ação que alguém está praticando, que está acontecendo no momento, tá? Na página 33, tem aí, ó, o experimento para você fazer, tá? Perguntando se você achou interessante e te dando aí as instruções para você fazer. E lá embaixo tem o que você tem que descrever que aconteceu durante o seu experimento. E aí você vai responder cada uma dessas coisas de acordo com o experimento que você fez. Você vai aqui e preenche, né? É como se fosse aí como se fosse a entrevista com o experimento, para você poder responder o que aconteceu durante o experimento que você fez. E nem sempre os experimentos, eles vão vir em textos, tá? Igual esse daqui, ó. Às vezes eles também vêm em forma de gráficos, com essas imagens indicando para você ou te instruindo como você deve fazer o seu experimento. Então, às vezes em texto, às vezes em gráfico. E aí você vai observar o gráfico e você vai escrever o que está acontecendo ali, como é que faz a experiência de acordo com as imagens que você está vendo. Lá na nossa ficha, a tia só passou para vocês uma ficha só, tá? Que é a ficha 15. Tá vendo? Para você escrever o nome dos desenhos, né? Para saber como eles são escritos. Aí embaixo, o que essas palavras têm em comum. E do outro lado a mesma coisa. Você vai escrever e vai dizer o que essas palavras têm em comum, né? Que todas elas são escritas com a mesma letra. Na frente de um jeito, atrás de outro. E aí você vai dizer ali o que você achou de comum entre elas, tá? Então essas foram as nossas atividades e qualquer coisa a tia está aqui para ajudar vocês. Podem mandar lá perguntas ou se precisar que a tia explique de novo, a tia explica, tá bom, meus amores? Então, um beijo, até daqui a pouco nas nossas correções. Fiquem com Jesus.